E nessa manhã, Deus preparou aqui uma palavra para o meu coração, que ministrou o meu coração, eu creio que ministrará em teu coração também, amém? Então, gostaria de convidá-los a juntos estarmos orando. Feche os seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo possa mover sobre os nossos corações, porque não é sobre mim, mas é sobre Ele, é sobre o que Ele quer falar conosco, é sobre o que Ele quer mover nas nossas vidas também, e também orarmos pelos nossos homens que estão lá na casa do olheiro. Está sendo um tempo de cura, de libertação, de transformação, e o Senhor estará trazendo hoje homens transformados pelo Espírito Santo de Deus. E se você puder, venha hoje à noite às 18h30 para celebrar, ouvir os grandes testemunhos do que o Senhor está fazendo ali ainda, porque hoje muita coisa ainda irá acontecer ali. Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Dizemos que Tu és bem-vindo neste lugar. Obrigada pelos louvores, obrigada pela oração, pela palavra da dedicação de bens, dízimos, ofertas. Obrigada pelo Teu mover aqui, até mesmo antes deste culto começar, que o Senhor já estava movendo e preparando os nossos corações na oração, preparando o povo que está servindo agora, que chegou cedo, que já colocou o seu coração diante de Ti. Obrigada porque o Senhor já está movendo sobre este lugar. Abrimos os nossos corações para Ti e dizemos que Tu és bem-vindo, Senhor. Tome o Teu lugar em nossas vidas nessa manhã. Porque não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. É sobre o que o Teu Espírito Santo quer de nós. Então, o que o Senhor quer de nós nessa manhã, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, te perguntamos. O que o Senhor quer agir através das nossas vidas, o que o Senhor quer fazer, quais posicionamentos o Senhor deseja de nós. Então, revela-nos, Pai, nesta manhã, traga-nos, ilumine a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz, para que a cada dia mais sejamos mais cheios do Senhor e mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Aplauda Ele, diga glória a Deus por isso, aleluias, porque Ele está neste lugar. E o Senhor é sempre bem-vindo em todo lugar onde nós estamos. E nessa manhã eu quero falar sobre céus abertos. Quem não deseja ter céus abertos sobre a sua vida? A gente ora por isso. Senhor, abre os céus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Venha com as Tuas bênçãos. Abençoe a minha casa, a minha família. Só que existem muitas vezes coisas ou situações ou posicionamentos que precisamos ter para isso, para que os céus verdadeiramente se abram. Porque muitas vezes o pecado, a religiosidade, a idolatria podem estar nos separando da presença dEle. E pode estar criando céus de bronze sobre as nossas vidas. Céus de bronze onde as nossas orações nem chegam ao Senhor. Porque muitas vezes podemos estar no meio do pecado e achando que estamos agradando a Deus. Muitas vezes queremos legitimar algo que não é legítimo pelo Senhor. Mas que a cada dia o Espírito Santo esteja nos mostrando e nos revelando o que pode ser ainda fator limitador para que os céus se abram sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. E juntos vamos ler agora o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 7. 1 Reis 17, de 1 a 7. E esse texto diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão.
Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então vemos nesse texto aqui, e capítulo 17, capítulo 18, tem ensinamentos riquíssimos sobre as nossas vidas, sobre o que Deus operou através da vida de Elias, ali sobre aquela nação. E vemos então uma nação que estava com céus de bronze. O que é isso? Céus de bronze, porque havia idolatria, porque havia desobediência, um reino dividido. Eles estavam desorientados, um sincretismo religioso. Tudo totalmente fora do propósito de Deus. Porque nós vemos ali um rei, naquele tempo, que se chamava Acabe, que se casou com uma mulher chamada Jezabel. Acabe já estava dentro de um reino dividido. Porque desde que iniciou a era dos reis sobre Israel, tivemos ali grandes reis, que durante mais ou menos um tempo de 20 anos, começando por Saul, Davi, e depois Salomão, 20 anos de reinos poderosos, de reinados poderosos. Mas após Salomão, aquele reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com as 10 tribos. E ali, o lugar onde eles adoravam o Senhor, se tornou Samaria. O reino do sul ficou com as 2 tribos e permanecendo ali em Judá, a adoração naquele local. E permanecendo também a raiz de Davi, os descendentes de Davi, sobre o reino do sul. Mas o reino do norte só havia desobediência. Todos os reis que estavam ali, que entravam naquela geração de reinados do norte, estavam sobre desobediência. E Acabe foi um dos piores reis da história também do povo de Deus. Então vemos dentro disso uma crise instalada dentro de Israel. Porque um rei que já estava sobre a desobediência se casou com uma mulher que não era do povo de Deus. Uma mulher feiticeira, uma mulher mandona, porque quem mandava no ministério era ela, não era ele. Ele era um banana. Inclusive tem uma mensagem antiga, mas muito interessante, do pastor Cláudio Duarte, que o tema é Homem Banana, Mulher Abacaxi. E que justamente fala sobre casamento e sobre esses dois. Mas não é o que eu quero falar aqui agora. Vamos deixar isso para um outro momento, senão vai dar assunto, né? Mas então, uma mulher feiticeira, uma mulher que era profetisa de Baal. Ela servia a Baal e foi instalado ali naquela nação culto a Baal. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. E foi instalado aquela adoração. Imagine o coração do Senhor sobre o povo dele, sobre o povo que ele amava. E ele tinha promessas, e tantas promessas sobre a vida do povo, que ele não podia realizar, porque o povo estava debaixo de desobediência. E Acabe governou por 24 anos. Imagine, irmãos, 24 anos. 24 anos de um tempo difícil, de dor, de desobediência. E a maioria do povo de Deus entrou também nessa adoração. Eu acho que o povo começou a ficar em crise. Mas será que Deus é Deus mesmo? Será que não é Baal? Será que não é Baal que é Deus? E de repente aquele povo que era para estar ali fazendo sacrifícios para o Senhor, estava fazendo sacrifícios para Baal. Eles se esqueceram das promessas do Senhor. Eles se esqueceram que o Senhor era o Deus poderoso, que os milagres estavam nas mãos do Senhor, se esqueceram dos milagres do passado. E quantas vezes nós estamos assim? O Senhor opera tantos milagres nas nossas vidas e nós nos esquecemos daquilo que Ele fez. E às vezes por um espírito de intimidação que toma o nosso coração, nós nos perdemos. E nós começamos a entrar em crise, dúvidas. Será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda faz milagres? Será que Deus ainda se lembra de mim? Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Mas, irmãos, se apegue nos milagres que Ele já fez na tua vida. Porque se um dia Ele fez, Ele continuará fazendo. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. O poder dEle se aperfeiçoa em nós. É na nossa fraqueza que Ele nos torna fortes. Quando você se sente fraco, Ele está te fazendo forte. Porque não é você, mas é Ele. E isso é bom, sabe por quê? Para que todos vejam que
que quem fez o milagre na tua vida, quem operou foi verdadeiramente Deus, não fomos nós, porque senão a gente vai ter motivo para dar desculpas, né? Não, fui eu que consegui por isso e por aquilo, mas não, Deus tem um senso de humor até interessante, porque Ele faz coisas loucas para confundir as sábias desse mundo, e Ele é um Deus assim, Ele age da maneira que Ele quer, que Ele deseja. Então, nesse contexto todo, Deus levanta Elias para confrontar o rei por seus pecados. Pecado de idolatria e desobediência a Deus. Quem era Elias? Ninguém sabe. Ele aparece do nada e já aparece colocando o dedo na cara do rei. Olha, eu falo para você que Deus está dizendo sobre a minha palavra que não choverá sobre essa terra. Imagina! Que coragem é essa, gente? Porque eu acho que todo mundo devia ter medo daquele homem, até por causa da mulher dele, né? Que eu acho que o medo era maior por causa de Jezabel do que de Acabe. Imagina, mas ele foi lá e ele falou. E depois que ele fala, que ele traz essa palavra, Deus manda ele se esconder. Olha como Deus tem senso de humor. Deus vai lá, manda ele confrontar aquele rei todo-poderoso. Ninguém sabia quem era Elias, de onde Elias estava vindo. Jezabel havia mandado matar os profetas do Senhor. E os profetas foram escondidos. Um homem chamado Obadias, que trabalhava com Acabe, mas que servia a Deus escondido, ele escondeu os profetas do Senhor, porque ela mandou matar todos. Então aquela mulher dava medo, todo mundo tinha medo dela, mas ele não teve medo. Ele foi lá, obedeceu e fez, sem pensar nas consequências, porque o restante está na mão do Senhor. Se Ele mandou fazer, faça. Se Ele mandou fazer, obedeça. Eu sempre tive isso comigo. Geralmente, eu nunca faço as coisas porque eu quero. Geralmente eu faço porque Deus vai lá, me manda fazer e me empurra. Quando eu vejo, já estou fazendo. E eu sempre tive muito temor ao Senhor. Eu fui criada na igreja, os meus avós criaram os meus pais na igreja, eles se conheceram na igreja, se casaram. Eu fui criada na igreja, conheci meu marido na igreja, me casei. E desde pequena eu aprendi isso em casa, que eu precisava ter temor ao Senhor, medo de fazer algo errado e entristecer o Espírito Santo de Deus. Então eu sempre preferi aprender com os erros dos outros. Porque tem uma frase que diz assim: os inteligentes aprendem com seus erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Quando eu via determinados amigos que se afastaram da igreja e que queriam ter lá as experiências do mundo, e eu via, gente, que triste. E muitas vezes voltava para a igreja, precisando de cura, tirar os carrapichos, sarar as feridas, porque é difícil esse caminho, quando se escolhe. Deus, Ele muda, Ele transforma, não importa qual seja a sua história. Mas seria muito mais fácil a gente não ir pelo caminho mais difícil. Então eu sempre tive esse temor, medo de entristecer o Espírito Santo, de entristecer os meus pais que me ensinaram os caminhos do Senhor. Então eu sempre obedeci, muitas vezes com medo, muitas vezes não querendo, mas eu vou lá com cara de coragem. Você está me vendo com cara de coragem, mas às vezes por dentro está assim, ó. Mas é o Senhor quem faz. Porque é o Espírito Santo de Deus. Então vai para a guerra mesmo, para a batalha espiritual, com cara de corajoso. Por dentro você está morrendo de medo, mas vai com cara de coragem. Porque quem te dá a coragem é o Espírito Santo. Quem te dá coragem é Deus. Quem faz através da tua vida é Ele. E só Ele mesmo pode mover. Quem seria você se não fosse o Senhor? Olha a tua história. Se lembra aí do teu passado. E hoje quem você é? O que Deus já fez na tua vida e o que Ele pode fazer muito mais ainda, porque Ele é fiel. E eu sei que Ele é fiel, eu creio, e eu sei que Ele já operou muito da fidelidade sobre a tua vida também. Então, eu pergunto a você, nesse meio de desobediência, de sincretismo religioso, de idolatria, divisão, porque reino dividido não se subsiste, e aquela nação já estava dividida, então ela já estava debaixo de rebeldia, de desobediência. Como então ter céus abertos? Como ter céus abertos em meio a isso tudo? E eu trago isso para a nossa vida, para a minha também. E você reflita sobre a tua.
Primeira coisa, o seu propósito é mais importante que o seu histórico. Irmãos, o Senhor, Ele tem um senso de humor, como eu falei, né? Às vezes Ele usa pessoas que você nem imagina. Quem era aquela pessoa ali? E Deus levantou. Quem era Davi? Que foi levantado como rei? Um rejeitado. Que o próprio pai dele o rejeitava. Estava lá escondidinho por trás das malhadas. Mas o Senhor te vê. Não importa onde você estiver. Não importa se você foi um rejeitado na sua casa. Não importa se você não é filho de peixe grande. Não é filho de gente conhecida. Não importa, porque quem está te vendo é Deus. E Ele escolheu você e tem um chamado para você, mesmo antes dos seus pais terem concebido você. Ele sonhou com você. Desde o início da criação. Olha só que maravilhoso pensar isso. Que desde o início da criação, Deus já pensou em você. Deus planejou a mim, planejou você. E nós estamos aqui hoje não é por um acaso, mas estamos aqui hoje por um propósito. Então, você, se não descobriu o seu propósito, descubra e siga nesse propósito. Porque o Senhor escolheu e chamou você. Você não está aqui à toa. Então, assim como Elias não estava à toa ali naquela nação. Ele não estava à toa ali naquele lugar. Ele não era um homem conhecido. Ele não tinha família rica. Ele não tinha família conhecida no meio do reino. Ele não era filho de profetas. Ele não fez uma escola de profetas. Ele não tinha, pelo menos a Bíblia não mostra, ele não tinha uma formação. Mas ele aparece porque com certeza ele tinha o poder e a presença do Senhor. Amém? Então qual é o segredo? Ter a presença do Senhor. Porque quem carrega a presença, aonde for, será reconhecido não pelo seu nome. As pessoas podem não se lembrar do teu nome, mas vão se lembrar daquele homem, daquela mulher que carregava a presença, que tinha a presença. E é isso que a gente precisa. E o texto de Tiago 5,17... Tiago 5,17 diz o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, irmãos, foram 3 anos e 6 meses sem chuva. Sem chuva, seca. Sem chuva, não tem como plantar. E se não tem como plantar, não tem comida, não tem como colher. Se não tem como colher, não tem como comer. E a nação começa a passar necessidades. Mas nesse tempo, Deus guardou o homem de Deus, Elias. Porque Deus manda ele para o Querite, que era um lugar distante, escondido. E lá o Senhor trouxe a provisão de comida. Todo dia pela manhã, no final da tarde, corvos levavam carne fresquinha. Imagina, gente, picanha. Vamos imaginar no churrasco, aquelas carnes ali maravilhosas que a gente come quando faz churrasco. Elias não precisou nem fazer, porque o corvo já trazia assim para ele, ó, prontinho. Aquela carninha suculenta, olha que maravilha, de graça. E Deus mandou para ele pão. E ele tinha água ali naquele ribeiro. Então, enquanto o povo estava passando necessidade lá, Deus estava guardando Elias ali por um tempo, para que ele se preparasse, para que ele fosse a cada dia mais cheio dele ainda. Então, eu digo para você nessa manhã, descubra o seu propósito. Não importa o teu histórico, cumpra o teu propósito. Quem manda no céu da tua vida é Deus. Quem manda no céu da nossa vida é Deus. É Ele quem abre os céus sobre as nossas vidas. É Ele quem move o milagre dele. Não são pessoas. Não crie expectativas, gente, muitas vezes em pessoas. Expectativas terrenas. Porque quem faz é o Senhor. Ele usa as pessoas. E se Ele quiser, Ele usa pessoas improváveis para serem bênçãos na tua vida também. Não crie expectativas. Eu me lembro de um casal que durante um tempo eu tinha eles como um casal relevante para mim, um casal que era um exemplo para mim. Eles eram da adoração, da música, eram pastores, não eram pastores presidentes da igreja, mas cuidavam de toda aquela parte da música. E durante um tempo eu cresci ali aprendendo um pouco com eles. Eles moravam um pouquinho longe de mim, mas sempre que eu podia, ia na igreja deles, num retiro, alguma coisa, para receber do Senhor. E depois chegou um tempo em que aquele casal se separou.
a esposa acabou ficando com outra pessoa, se casou com outra pessoa, e eu não entendi nada do que aconteceu. Porque eles pareciam tão unidos, mas Deus é quem sabia das situações que eles estavam vivendo, claro. Então, eu fiquei muito triste naquela época, porque eu pensei, Senhor, um casal tão usado, tão poderoso no reino, tão unido e fazendo coisas tão grandes ali naquele lugar onde eles estavam, por que isso? Mas eu não criei expectativas neles, porque eu colocava as minhas expectativas em Deus, porque eles são seres humanos. Então, irmãos, eu erro, eu falho, os pastores da nossa igreja erram, falham, nós não somos perfeitos, sabe? Crie expectativas no Senhor, nós somos usados pelo Senhor, nós tentamos, caminhamos a cada dia para a perfeição, para a santidade, mas nós não somos perfeitos. Então, nós precisamos criar as nossas expectativas em Deus. Porque quando a gente olha para o homem, a gente falha. Quando a gente olha para o homem, a gente pode se desanimar. A gente pode se afastar da presença do Senhor. Mas quando a gente coloca o nosso foco em Deus, que Ele apenas usa as pessoas através dEle para abençoar, nós continuamos de pé. Todos podem cair, desanimar, mas você está firmado em Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. A unção que estava sobre Elias está sobre a tua vida. O mesmo que Elias fez, você também pode ser usado para fazer. Porque a unção de Deus estava com ele e está aqui hoje, liberada sobre nós. Porque depois de Jesus, que Jesus veio ao mundo, ressuscitou, o Espírito Santo desceu e agora todos nós somos profetas do Senhor. Levamos a palavra do Senhor, liberamos a palavra do Senhor. Então tome posse dessa unção, porque você é um Elias para essa geração. Você pode dizer, eu sou um Elias nessa geração. Você pode não ter descoberto isso ainda. De repente você falou meio assim, desanimado. Será que eu sou mesmo? Mas creia que pela fé você é um Elias. Apenas tome posse e se aprofunde em Deus, na presença dEle, que você continuará sendo usado tanto quanto Ele foi. E a segunda coisa, Deus não legitima o que é ilegítimo. Exemplo, Acabe e Jezabel. Eles estavam ali naquele reinado. Como eles teriam a bênção de Deus sobre aquele povo se eles estavam sobre rebeldia, sobre desobediência, sobre idolatria, sobre sincretismo religioso, quando Deus diz que Ele é o único Deus do seu povo. Mas o povo foi adorar outros deuses por culpa de quem? Por culpa do rei de Israel, que permitiu que a sua mulher tomasse a frente e não se posicionou. Saul, quando perdeu a unção, Deus mandou Saul ir lá e matar todos os amalequitas. E Saul decidiu, não vou matar o rei não, para poder mostrar para o povo, que o rei, eu ganhei, olha ele aqui, ó. Ele guardou os despojos e Deus estava vendo aquilo tudo ali. Ele não obedeceu. Deus falou o quê? Mata todo mundo, tira todo o pecado, tira tudo. Mas aí ele resolveu, não, vou deixar esse pecadinho aqui escondido que ninguém está vendo, né? Não tem problema, esse viciozinho aqui, que ninguém está vendo, que eu ainda estou viciado, que eu estou viciada, que eu faço isso, que eu faço aquilo, ninguém está vendo. Vou deixar. Então Saul fez isso. Só que o profeta chega para ele e fala, olha, a unção de Saul de Deus não está mais com você. Porque você desobedeceu. E agora ele vai ungir outro rei. E Saul começa a ficar louco, enfurecido, porque ele não aceitou aquilo. Ele não aceitou. E ele pedia, por favor, profeta, me perdoe, fala com Deus. Mas não tinha mais jeito, ele desobedeceu. Então não tinha como, mas ele teimou e continuou rei. Continuou, eu sou o rei aqui. Como que Deus ia legitimar algo que estava sob desobediência? Ele só saiu quando ele morreu, porque ele não entendia que acabou, o tempo dele acabou, pela desobediência dele, ele não entendeu. Outro pecado que é um exemplo, a capa de Acã. Lá quando o povo estava no deserto, o primeiro povo que o povo de Deus foi guerrear, eles tinham que guerrear e deixar tudo, entregar tudo.
E aí Acã guardou uma capa valiosa, babilônica. Ele deve ter pensado, nossa, isso aqui é muito caro, isso aqui tem muito valor, vou guardar. Ninguém vai saber. Deus não vai ligar para isso não. O importante é que a gente já venceu a guerra. Mas aquela capa trouxe muito prejuízo para o povo de Deus, porque era desobediência. Então, irmãos, tudo que é pecado, não importa se é pecadinho ou pecadão, porque não tem tamanho pecado, só tem tamanho da consequência. Porque no mundo espiritual, o pecado, todos são iguais. Então não importa se você acha que é pequeno, se é grande, mas é pecado. Então você pode perguntar, Senhor, o que ainda está na minha vida que não é legítimo, que não é teu? Porque nós vivemos num processo, irmãos. Até o dia da nossa morte, nós estamos em processo de transformação. Nós estamos em processo. Nós estamos em tratamento. E Deus trata com a gente, não é? É difícil, não é fácil. Tem dia que a gente chora, Senhor, não estou mais aguentando, me tira desse lugar. E Ele fala, você aguenta sim, aguenta mais um pouquinho, que você aguenta. Vai mais um pouquinho que você vai aguentar. Que você vai crescer, que você vai amadurecer e eu vou te usar mais ainda. Então é doloroso. Mas Deus, Ele trata com a gente. E a gente precisa, irmãos, a cada dia pedir, me revela, Senhor, o que ainda... mas eu já estou tantos anos na igreja. Já passei por encontro, por casa do olheiro, por encontro com Deus, por mapeamento, por isso, por aquilo. E ainda tem? Tem, sim. Tem, porque somos humanos, irmãos. E sempre terá alguma coisa ainda no nosso coração, ou na nossa vida, ou na nossa casa. E a gente tem que estar sempre atento, ali, apostos para perceber aquilo que não é do Senhor na nossa vida. Outro exemplo, um namoro em pecado e ao mesmo tempo pedindo a bênção de Deus. Uma empresa cheia de fraudes e pedindo a bênção de Deus. Se você quer a bênção de Deus, faça tudo da forma certa. Obediência, santidade, honestidade. Está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Você é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. Você faz a diferença. Você pensa que não, mas muita gente está vendo você, está olhando o teu comportamento, está percebendo quem é você. E você precisa revelar Deus na tua vida, nas suas pequenas atitudes, dentro daquilo que você faz, dentro da resposta que você dá para alguém, dentro do teu posicionamento. É errado e é errado, pronto, acabou. Não é porque alguém está mandando você errar que você vai errar. Ou porque todos estão errando, você vai errar. Não entre neste lugar, porque a única pessoa que nós não podemos desobedecer é a Deus. A única pessoa que nós não podemos entristecer é o Espírito Santo. Precisamos agradar ao nosso Deus. Terceira coisa, não existe porta fechada, existe chave errada. Como é que você vai abrir a porta se você não tem a chave para abrir essa porta? Ou se você está tentando colocar uma chave que não é dali. Às vezes até a chave entrou, mas ela não gira para abrir aquela porta. São as armas espirituais que você precisa ter para a batalha. Você quer batalhar, mas se você não usar as armas que você até já tem, que o Espírito Santo já te deu, você não vai vencer essa batalha. E aquela batalha que Elias estava travando não era contra Acabe e contra Jezabel. Era contra os profetas de Baal. Era contra Baal, que estava tomando o lugar do Senhor naquele lugar. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais. A nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o maligno, é contra as potestades, os demônios que o tempo inteiro agem, e até nas nossas vidas também. Quando a gente está desatento, ele vem e faz a gente ter uma atitude que a gente não quer ter, tomar um posicionamento que a gente não queria tomar, porque a nossa luta é entre a carne e o espírito. Então a gente tem que fortalecer o nosso espírito
Se o espírito estiver forte, você vai conseguir, porque a carne é fraca. E nós precisamos lutar o tempo inteiro com a nossa batalha espiritual, com as nossas armas espirituais. Jejum, oração, fé, acreditando, confiando, tendo tempo com Deus. Essa é a batalha que nós travamos. A batalha de estarmos de joelhos na presença de Deus para vivermos os milagres do Senhor e vencermos nas batalhas da vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque cada batalha que vivemos, a guerra não é nossa, é do Senhor. A batalha que você está vivendo, não importa o tamanho dela, mas ela não é tua. Ela é do Senhor. Assim como o Senhor falou para Josafá. Josafá, vai lá, guerreia com os inimigos. Porque eu estou dizendo que essa batalha não é tua. Essa batalha é minha. Eu farei vocês vencedores. E nessa manhã, Deus está dizendo isso para nós também. O pecado, Elias confronta o pecado e desafia aqueles profetas de Baal. Porque ele queria mostrar quem era o verdadeiro Deus. Deus deu um basta. Chega dessa confusão aí. Que Baal está enganando o meu povo, esse rei e essa rainha que estão desvirtuando o meu povo. Chega, basta. Vai lá, Elias, e mostra quem sou eu, que eu faço, sou eu quem falo, sou eu quem digo. E a próxima coisa, vá para o ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite foi aquele lugar que Elias, após confrontar Acabe, precisou também se esconder. Porque imagina, gente, quando Jezabel ficou sabendo, quem é esse homem aí que veio e botou o dedo na tua cara? Eu vou lá bater nele, aquelas mulheres mandonas, né? Eu vou lá bater nele, que eu vou lá dar na cara dele. Mas ninguém sabia onde estava Elias. E Acabe começa a procurar Elias pela nação toda, por tudo que é canto, e não acha Elias. Mas ele ficou irado, e esse homem não aparece, que eu vou acabar com a vida desse homem. Mas Elias estava ali, no bem bom, com Deus, sendo alimentado, quietinho ali, num tempo difícil que o povo estava passando necessidade, mas Deus estava ali cuidando de Elias. Então, Querite, para Elias e para nós, pode ser um lugar de nivelamento, proteção, treinamento, fortalecimento, provisão. Deus deu provisão para Elias ali. Deus falava direto com Elias ali. Deus foi renovando Elias, foi preparando. Porque, gente, Elias teria, quando ele saísse dali, ele teria um grande desafio, que era confrontar os profetas de Baal. Que depois a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco. Então, ele ficou ali naquele cantinho, enquanto Deus mandou, obedecendo. Ele saiu dos holofotes. Ele se escondeu. Às vezes a gente precisa sair dos holofotes, irmãos. Às vezes você está todo dia lá no Instagram, postando alguma coisa, no Facebook, escrevendo alguma coisa, ou falando com um monte de gente no WhatsApp. Sai um pouco dos holofotes. Sai um pouco do Instagram, sai um pouco do Facebook. Fica quietinho um pouco, sem o WhatsApp, e vai para o ribeiro de Querite. Vai para o teu tempinho com Deus. Vai receber a provisão do Senhor. Vai se fortalecer. Vai receber um preparo do Senhor, porque o Senhor quer te levar para outro nível. O Senhor sempre quer nos levar para outros níveis. Mas de um nível para o outro, Ele precisa nos preparar primeiro. E Deus estava preparando ali Elias para o outro nível que Elias viveria na vida dele. Só pode prevalecer de pé diante de Deus quem primeiro prevalece no secreto. A gente só fica de pé se a gente estiver de joelhos no secreto primeiro. Então, primeiro, se você quer ficar de pé, se ajoelhe diante de Deus. Tem o teu tempo com Deus, tem o teu tempo de oração, o teu tempo de busca. É um tempo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas antes de trabalhar através de nós. Antes dele fazer através de você, Ele quer trabalhar em você. Então deixa Ele trabalhar em você. Mais do que se preocupar em ser usado pelo Senhor, se preocupe em ser cheio dessa presença. Entregar o teu coração a Ele e deixar Ele preparar você para que depois você seja usado por Ele. Deus quer a nossa vida e não o que nós fazemos. Deus não quer nada do que você faz, Ele quer você. Ele quer o teu coração. É por isso que Maria estava preocupada com isso. Quando ela se ajoelhou diante de Jesus e queria ouvir Jesus, ela não queria mais fazer nada. Nada importava para ela.
E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, né? Ganhar dinheiro, emprego, empresa, casa, ter uma casa própria, ter um carro novo. Mas a gente não precisa de nada disso. A gente precisa da presença dele. E será que se ele tirar isso tudo de nós, nós ainda continuaremos na presença dele? Será? Então pense nisso. Eu sei que é bom a gente sonhar, querer conquistar coisas materiais. Mas primeiro, sonhe com ter a presença dele. Sonhe com ter tempo com ele. Sonhe com chegar o seu momento do seu quartinho de guerra ali, do seu momentinho com Deus, do seu tempo de devocional com Deus. Sonhe com esse momento. E o próximo item, mude de nível. Deus quer mudar a nossa vida de nível. Mas para nos mudar de nível, ele precisa nos preparar. E Deus queria mudar Elias de nível. Elias, chega de ficar aí no Querite. Está muito bom, você já se acomodou, tem comidinha gostosa, eu estou o tempo todo aqui com você, mas agora, filho, é hora de sair. E aí, como que Elias soube que era hora de sair? Porque a água do riacho secou. Não tinha mais comida. Corvo não estava levando mais comida para ele. Então, já era momento dele sair daquele lugar. Chega. Sabe quando a gente se acomoda? Deus dá aquilo que a gente pediu, aquele milagre, e aí a gente se acomodou. Ah, que tá bom, tá tão maravilhoso. Mas aí Deus vem, não quero mais você aí. Sai daí que eu quero te levar para outro lugar, seja espiritualmente falando, seja geograficamente falando, seja mudando de mente para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu não sei, com cada um, Deus pode estar falando de uma forma diferente. Comigo, o Senhor sempre quer me mudar geograficamente. Quando nós compramos a nossa casa própria, e eu pensei, agora eu vou ficar aqui na minha casa. Bom, comprei minha casa, né? Então eu vou ficar aqui o resto da minha vida aqui. Meus netinhos vão vir aqui, tem espaço, vou botar uma piscina ali, eles vão correr, vão brincar. Aí depois de 11 anos, Deus fala assim, chega, já fiz o milagre, você recebeu, deu para aproveitar bastante, agora vai. Por quê? A água do riacho secou, não tinha mais comida dos corvos, a situação não estava mais tão boa assim. Então Deus teve que nos tirar da zona de conforto. Chega, quero te levar para um outro nível. Não é um nível melhor ou pior. Não existe nível melhor ou pior nas nossas vidas. Mas sim um ciclo. O Senhor encerra um ciclo na vida da gente para começar outro, para tirar a gente da área de conforto, da zona de conforto, porque Ele sabe que nós podemos muito mais na presença dEle. A gente não tem esse pensamento, porque nós somos fortes como um leão, mas às vezes na nossa mente a gente se sente uma formiguinha, não é? Eu sou uma formiguinha. Não, mas você é um leão. Na presença de Deus, você é leão. Você é um leão, você está com o leão da tribo de Judá na tua vida. Então tenha a mesma garra de um leão, de uma leoa, porque a presença dele está em nós. Não vamos deixar o espírito de intimidação tomar conta da nossa mente, de medo e de outros pensamentos que nos travam e nos limitam. Mas Deus queria mudar o nível de Elias. O que Deus fala? Então sai daí, chega, acabou. Aí Elias Deus manda ele ir para a casa da viúva de Sarepta. E aí Elias pensa que ele vai ser alimentado. Mas ele chega lá, a mulher está passando fome, gente. Aí Elias deve ter pensado, Deus tem senso de humor. Ele falou que era para eu vir para cá. Essa mulher ia me alimentar. Só que essa mulher falou que está morrendo de fome. E ela e o filho dela vão fazer uma comida aqui e vão morrer depois. Porque não vai ter mais comida. E aí Elias se levanta e faz um milagre na casa daquela mulher. E na casa daquela mulher não faltou comida, enquanto esteve aqueles 3 anos e meio de fome sobre a terra. Não faltou comida, porque a palavra de Deus diz isso. Depois você pode ir lendo os versículos seguintes, que você vai ver os detalhes dessa história. E aquela mulher alimentou o profeta do Senhor. Porque o milagre chegou na casa daquela mulher. Porque ele obedeceu. Ele obedeceu, Deus levou ele para um outro nível, Deus fez um milagre na vida da mulher, Deus fez um milagre na vida dele, e ele foi ali sendo forjado, porque ele ia ter que voltar a encarar Acabe de novo. Acabe não se esqueceu dele.
E Deus ainda tinha um tempo para ele se preparar, mas ele ia ter que voltar e encarar novamente Acabe e os profetas de Baal. E o próximo item aqui, para termos céus abertos: intensifique o altar. Intensifique o seu altar. Lá em 1 Reis 18, eu não vou ler, só vou falar. 1 Reis 18, de 20 a 40, fala sobre essa parte aqui. O que aconteceu? Depois que Elias deixou a viúva, Elias foi se encontrar com Acabe. Acabe estava doido atrás dele. Mas ele foi até Acabe e falou: olha, ele até Acabe chama ele de perturbador de Israel. Você que é o perturbador de Israel, que está fazendo confusão aqui neste lugar. Olha que abuso, né? Confusão. Acabe já estava fazendo uma confusão tremenda ali na nação. E aí ele fala: eu não sou o perturbador de Israel, mas eu quero que você chame todos os profetas de Baal, todo o povo de Israel, e me encontrem lá no Carmelo. Todos me encontrem. Interessante que Acabe fez o que ele falou. Acabe foi lá, chamou todo o povo, mandou avisar o povo inteiro, mandou avisar os profetas de Baal, e todos subiram aquele monte e ali se encontraram com Elias. E Elias chegou para eles e falou assim: olha, vocês que são profetas de Baal. E Elias estava sozinho como profeta do Senhor, gente. Como eu falei, os profetas do Senhor estavam escondidos por causa de Jezabel. Então, além de Elias confrontar um homem poderoso como Acabe, que tinha uma mulher daquele jeito do lado dele, que dava medo, Elias também estava sozinho, não tinha outros com ele. Aí ele chegou, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e ele falou: olha, vocês vão levantar um altar aqui, vocês vão colocar o novilho, vão colocar a lenha, mas o fogo vocês vão esperar, não é agora. E Elias veio, restaurou o altar do Senhor, que estava todo quebrado, todo destruído. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele preparou o altar. Ele fez um rego em volta, uma vala em volta do altar. E ele pediu que trouxessem água, que trouxessem 2 cântaros ou jarras com água e trouxeram e encheram. E depois ele falou: traz de novo mais 2. E pela terceira vez, traz de novo mais água, mais 2. Então encheu aquele rego, ou seja, se o fogo pegasse ali, tinha que ser aquele fogo poderoso, porque ainda tinha água em volta, né? E aí ele esperou. E ele falou para os profetas de Baal: comecem a orar aí para Baal, manda Baal mandar fogo aqui. Porque o Deus Todo-Poderoso vai ser o Deus que manda fogo no altar. Então, vamos ver quem é o Deus Todo-Poderoso. Se é Baal ou se é Deus. Aí eles começaram a orar. E vem Baal, e manda fogo, Baal, porque a gente está aqui, por favor. E o dia foi passando, e a hora foi passando. E Elias até ficou meio irônico ali, querendo fazer uma graça, né? Ah, grita mais alto, ele deve estar dormindo. Eu acho que ele não está ouvindo vocês. E, gente, eu acho que ele deve estar ocupado, atendendo outras preces. E eles começaram a se torturar, a gritar, a berrar, e nada aconteceu. Aí, depois que passou aquele tempo todo, daquela confusão, aquela gritaria, e fogo nenhum vem. Aí chega Elias, ora, declara a palavra do Senhor. Depois você lê esse texto, que você vai ver detalhadamente. E, de repente, o fogo vem. O fogo da presença. E a Bíblia diz que aquele fogo tomou aquele rego todo. E acabou com toda aquela água que estava ali. E queimou todo o novilho. E ele mostrou quem ele era. Porque ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E é o fogo dele que nós precisamos. Intensificar o nosso altar. Sabe, enquanto aqueles profetas de Baal estavam gritando ali, se torturando para Baal escutá-los e mandar fogo, Elias estava intensificando o altar. Intensificando. Então, gente, se está difícil, intensifique o teu altar. Ore mais, jejue mais, busque mais da presença dele. Está difícil? Vai para o joelho. Está difícil? Vai para o jejum. Está difícil? Faz um jejum com a tua família, com a tua casa.
Está difícil? Ore a palavra. Ore a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Busque, porque o fogo da presença dEle, só Ele quem pode fazer. Todos podem falar ao contrário, mas a última palavra é do Senhor. O diagnóstico pode ser negativo, mas a última palavra é do Senhor. O diagnóstico pode não ser aquele que você espera, mas a última palavra é do Senhor. O teu casamento está por um fio, mas a última palavra é do Senhor. Você já fez tudo pelo teu casamento? Ainda não. Eu acho que você pode fazer mais. Você já fez tudo pelo teu filho, que você não vê uma transformação na vida dele, que está perdido, precisando de Jesus? Eu acho que ainda falta mais. Então busque, intensifique, ore mais, não desista, não desanima, porque quem faz é o Senhor, só o Senhor é Deus. E o momento do confronto chega com os profetas de Baal, e Deus mostra quem Ele é, irmãos. Pode ser o momento que for, aonde você estiver, Deus vai se revelar através de você. Deus usou Elias para revelar aquela nação. Olha que interessante, uma nação que era separada pelo Senhor. Uma nação que era para servir, se dedicar totalmente ao Senhor, mas estava perdida. E precisa que um homem sem histórico nenhum, sem escola de profetas nenhuma, que não tinha família conhecida, de um lugar onde nem conhecia o lugar que ele morava, da onde ele vinha, mas ele tinha a presença. Ele tinha o fogo da presença do Senhor. E é só isso que você precisa. É o fogo da presença do Senhor. No Carmelo, enquanto os profetas de Baal oravam, gritavam, se cortavam, Elias estava ali, intensificando, orando e se enchendo, porque ele sabia quem era Deus. Ele tinha certeza do Deus que ele serve. Ele tinha a identidade dele fortalecida no Senhor. E assim você terá mais fogo na sua vida. E todos verão quem Deus é. Saiba a tua identidade em Cristo Jesus. O teu propósito. Se apegue na última palavra que Deus te deu. Se apegue nas promessas dele. E creia que ele está com você. Tudo parece ser difícil. Parece que não tem jeito. Mas ele está. Porque é ele quem faz. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Quem seríamos nós hoje se não tivéssemos Jesus? Quem seríamos nós? Perdidos. E quantas vezes a gente até se engrandece por conta da presença do Senhor. Às vezes a gente se engrandece porque tem um dom. Às vezes a gente se engrandece porque tem um talento. Às vezes a gente se engrandece por um momento porque Deus usa as nossas vidas. Mas ai de nós, porque não somos nada. É só Ele mesmo. Que Ele cresça em nós a cada dia. Quando estivermos fora do propósito, se lembre que é Ele, não é você. Não importa o que estão dizendo por aí, os achismos que você está ouvindo por aí, ou achismos que você está pensando sobre si, que o diabo está colocando na tua mente. Importa o Deus Todo-Poderoso e a palavra que Ele tem para você. Porque se Elias fosse ouvir tudo que estava acontecendo na realidade de Israel, Elias ia fugir. Senhor, não quero não. Não quero. Vou enfrentar esse homem, aquela mulher maluca que vai querer me matar? Não. Mas Elias simplesmente obedeceu. Então, irmãos, simplesmente obedeça. Porque para termos uma vida de céus abertos, é preciso estar lado a lado de Deus. Se você quer ter as bênçãos, se você quer ter céus abertos, quer ter uma família no altar do Senhor, você quer viver os milagres, quer viver mais da presença, então esteja lado a lado do Senhor. Secreto, relacionamento. Como eu falei, a presença dele não é sobre o quanto nós temos, mas sobre o quanto ele tem de nós. E o quanto ele tem de você. O quanto ele tem de você. Ele quer mais ainda. Porque o que ele tem, que você está pensando aí, ainda é pouco. Porque a gente tem que ser insaciável na presença do Senhor. Tem sempre mais. Ele sempre tem mais.
Precisamos ser ousados, confrontar o pecado, irmãos. Coisas pequenas que vamos deixando entrar na nossa casa e que não permite Deus agir, não permite o Espírito Santo de Deus abençoar. Não, é porque Ele é misericordioso. E que às vezes Ele faz, pela misericórdia dEle, é Ele quem decide se faz ou não, não é? Mas o pecado, as coisas pequenas, muitas vezes, estão no teu coração aí guardadas. Pode não ser algo de atitude, mas pode ser algo que está no teu coração e na tua mente. Porque só Deus conhece que pode ser uma limitação. Precisamos lutar com as armas celestes. Não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta ficar querendo mandar mensagem para brigar, para falar, puxar os cabelos. Não adianta ficar mandando mensagem no Instagram para brigar, para falar, não, porque eu vou falar que é isso, que eu acho isso. Não adianta, nada disso, nada disso. Porque as nossas armas são espirituais. Você vai se estressar, você vai gastar energia, vai gastar tempo, que você poderia estar gastando tempo com Deus. Pode até ficar doente aí com a pressão alta, porque se estressou, sendo que você poderia batalhar de um jeito muito mais fácil, que é com as armas espirituais que nós temos, em silêncio. Vai ter hora que você vai precisar falar, mas o Senhor vai direcionar. Só fale se for pela direção do Senhor. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ser transformados pela mente de Cristo, a mente do céu. Precisamos dizer, Senhor, me dê a mente do céu, a mentalidade do céu, para que eu possa ver o que o céu está fazendo e entrar neste lugar. Porque se a gente olhar com a nossa mente, o nosso olhar terreno, vai ser mais difícil. Mas peça cada dia ao Senhor, mude a minha mente, Senhor. Eu quero ter a mente de Cristo. Intensifique o teu altar e não se acomode pelo que você já tem da presença dEle. Mas a cada dia peça mais fogo. A unção de ontem não vai durar para hoje. Hoje você vai ter que buscar uma nova unção, um novo óleo do Senhor, todo dia, todos os dias. Porque no passado eu fiz tanta coisa. Hoje em dia eu estou deixando para os outros mais jovens. Irmãos, não tem idade. Enquanto a gente tem vida, fôlego de vida, precisamos continuar servindo no reino. Precisamos continuar buscando mais da presença. Quem vive de passado é museu. Precisamos viver olhando para o futuro, vivendo o presente do que Deus quer e olhando para o futuro do que Deus tem melhor ainda para as nossas vidas. Nem sempre você será bem-vindo quando você anunciar a palavra do Senhor. Alguns vão odiar você. Jesus foi odiado. Jesus chegou, confrontou, até no meio da família dele. Ninguém acreditou que ele era o Filho de Deus. No meio do povo dele, onde ele nasceu, ninguém reconheceu ele como profeta. E ele era odiado, tanto é que mataram ele. Crucificaram Jesus. E como que não vão nos odiar também, se odiaram Jesus? Mas se Deus mandou fazer, faça, não tenha medo. O confronto é que gera mudança. Elias foi levantado para confrontar aquele povo, porque aquele povo não podia ter mãozinha na cabeça. Vocês são escolhidos de Deus. Deus tem promessa, gente. Vamos olhar para o Senhor. Não. Deus tinha que ser ali, impetuoso. Vai lá, Elias, e confronta. Chega de pecado. E às vezes é assim que Deus faz com a gente. É no confronto. Ele é amor, mas Ele também confronta. Porque é um confronto que gera mudança muitas vezes. E a gente precisa do confronto do Senhor. E nós dependemos mais do provedor do que da provisão. A gente não depende da provisão. A gente depende do provedor. A gente não depende do que Ele faz. A gente depende dEle, da presença dEle. E é isso que nós precisamos querer a cada dia. Essa presença. Você pode fechar os seus olhos, ficar de pé e fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais. Não estou satisfeito. Mova
sobre a minha vida. Mova, que Ele cresça em mim. Que Ele cresça. Que seja Ele. E cadê os músicos correndo para vir cantar? Que Ele cresça. Que seja Ele na minha vida. Que seja a presença dEle na minha vida. Que seja Ele movendo na minha vida. Então diga isso a Ele nessa manhã. Senhor, tenha misericórdia de mim. Por meus pensamentos, pelas palavras que eu tenho declarado. Purifica os meus lábios. Purifica os meus lábios, porque eu sou uma mulher, um homem de lábios impuros. Eu quero declarar palavras do céu. Eu quero declarar as palavras do Senhor. Purifica a minha mente. Transforma a minha mente, Jesus. O que você precisa é do fogo dele. O que você precisa é intensificar o altar dele. Para que todos vejam quem verdadeiramente é Deus. Porque quem faz é Ele, não sou eu, não é você, mas é Ele. E o quanto você tem dele nessa manhã. Seja insaciável nessa presença. Seja insaciável, porque Ele quer mais do teu coração. Ele quer mais de você. Ele quer mais de você. Se você quer, deseja intensificar o teu altar nessa manhã. Se você deseja mais ainda do fogo da presença dEle. Se você é um insaciável pela presença dEle, então vem aqui nesse altar. Se ajoelhe diante do Senhor. E você pode dizer: Senhor, eu quero mais do teu fogo. Eu não quero seguir pelos olhos dessa terra. Eu quero seguir pelos olhos do Senhor. É o Senhor quem guia a minha vida. Não é o meu coração. Não são os meus desejos. Não é a minha vontade. Não são os prazeres deste mundo. Mas é a tua presença, Senhor. Então, que seja o Senhor, que tu cresças. Que tu cresças a cada dia. Oh, Jesus, vem operar sobre nós. Queremos mais de ti, Espírito Santo, vem e enche-nos da tua presença. Diga mais de ti, mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, mais da tua presença, mais do teu fogo, mais do teu amor, Senhor. Deus, inunda as nossas vidas. Nos prepare para mudar de nível. Nos prepare, Deus, para confrontar o pecado, para confrontar os pecados deste mundo. Nos prepare para sermos agentes de milagre, de salvação, de cura. Mas precisamos de ti, Jesus, e menos de nós. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que usa os improváveis. O Senhor é o Deus que não se preocupa com o nosso histórico. O Senhor é um Deus que não olha o nosso passado, aquilo que já fizemos, mas olha para nós como alguém que será usado por ti, como alguém que será transformado quando tem a tua presença. Deus, queremos mais da tua presença. Nos faça romper a cada dia, Pai, com aquilo que ainda é limitação, de termos mais da tua presença, de termos mais do teu fogo. Porque o lugar que queremos é a tua presença. O lugar que queremos é estar em ti, Jesus. Nada neste mundo pode nos trazer prazer, mas a tua presença. Nos acorde na madrugada para orarmos, para falarmos contigo. Se não conseguimos ouvir a tua voz, tira o nosso sono, Jesus. Tira o nosso sono para nos voltarmos e falarmos contigo, Jesus. Não queremos estar longe da tua presença. Deus, muda o coração da tua igreja, para que possamos ser reconhecidos como aquele povo que verdadeiramente carrega a presença de Deus. E o mundo possa dizer: só o Senhor é Deus. E os povos se rendam ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus no meio da doença. Só o Senhor é Deus no casamento desestruturado, um casamento difícil. Só o Senhor é Deus na criação dos filhos. Só o Senhor é Deus para escolher um noivo para uma jovem, escolher uma noiva para um jovem. Só o Senhor é Deus para fazer os milagres que temos clamado e que temos precisado. Mas é a tua presença que pode trazer esse milagre. Então, obrigada, Jesus. Obrigada que o teu povo nessa manhã saia daqui restaurado, com a certeza de que só o Senhor é Deus. E a tua presença é a resposta que precisamos. E que somos Elias nessa geração. Cada um de nós tem se levantado como Elias nessa geração. Como Elias dentro da sua casa. Como Elias dentro da sua família. Como Elias na sua célula. Como Elias no seu ministério. Como Elias na faculdade. Como Elias na escola. Deus a cada dia resgata o nosso propósito. Nos faça lembrar deste propósito. Muito obrigada por teu amor, por tua graça. Que cada um de nós, que o teu povo viva o extraordinário do Senhor nesse dia. Também, Deus, te pedimos pelos homens da casa do olheiro. Deus, vai com teu extraordinário sobre aqueles homens, Pai. Que maravilhoso podemos imaginar a libertação, a cura que o Senhor está movendo ali sobre a vida daqueles homens. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Continue e complete a tua obra lá na casa do olheiro nesse dia. E nos dê uma tarde abençoada de alegria e cheia da tua presença. E nosso coração insaciável por tua presença, por termos o Senhor e mais do Senhor. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo, cada família aqui representada. E dizemos muito obrigada, em nome de Jesus. Você que está ajoelhado, se coloque de pé, aplauda o Senhor e abraça alguém que está do teu lado antes de ir embora. Dê uma palavra de bênção para essa pessoa, porque você é um Elias nessa geração. Você é um Elias levantado para fazer a diferença.